Independentemente de quem ganhar a eleição, o novo presidente enfrentará desafios significativos na área ambiental e que constituem uma agenda importante já a partir deste ano com a formação da equipe de governo. E a partir desta semana, sempre às sextas-feiras, nós vamos tratar da agenda ambiental para o próximo governo. Vamos falar hoje sobre combustíveis e biocombustíveis, que é um dos temas mais importantes desta agenda. Estou em contato aqui com o professor Pedro Luiz Costes, que é professor da ECA, também leciona no programa de pós-graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Ele que participa do projeto temático FAPESP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista face à variabilidade climática. Bom dia, professor. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Vamos lá, professor. Em relação a combustíveis, biocombustíveis, quanto o Brasil caminhou, quais são os próximos desafios para o governo que está chegando aí, né, que está sendo eleito domingo? Alguns desses desafios são imediatos, como a gente vai ter oportunidade de comentar, né? A gente tem um sistema de transporte que é altamente dependente dos combustíveis fósseis. E ao longo dos últimos 4 anos, foi interessante verificar que 2 políticas distintas foram aplicadas em relação ao preço dos combustíveis derivados de petróleo. No governo Dilma, as variações internacionais do preço do petróleo, né, da cotação do petróleo, e também as variações cambiais foram absorvidas em boa parte pela Petrobras. Isso fez com que os preços da gasolina e do diesel se mantivessem mais estáveis, ajudando a controlar a inflação, mas gerando um problema de caixa para a estatal. Já no governo Temer, as variações internacionais do preço do petróleo e as variações cambiais foram repassadas aos consumidores. Isso fez com que os preços da gasolina e do diesel batessem recordes e levou inclusive à greve dos caminhoneiros. A gasolina continua com um preço muito elevado e o diesel está com um preço razoavelmente estabilizado, mas à custa de subsídios que terminam em janeiro agora de 2019. Então já é um primeiro desafio. Vai ter que tratar desse assunto. Exatamente. Né? O primeiro desafio para quem for eleito, né, é o que vai ser feito com o subsídio do diesel a partir daí de janeiro. Uma proposta que surgiu durante a greve dos caminhoneiros e que vem ganhando adeptos é a criação de um imposto móvel que serviria como um amortecedor das cotações internacionais e variações cambiais. Então, quando o preço do petróleo estivesse alto, este imposto ele seria reduzido, e quando a cotação estivesse, né, baixa, o imposto seria aumentado. Então, haveria aí um efeito de compensar, né, esse preço internacional e essa variação cambial. Segurar um pouco essa volatilidade. Exatamente. Outra proposta apresentada é que o petróleo produzido no Brasil não seguiria as cotações internacionais. Ele teria o seu preço final baseado nos custos nacionais de produção. Essa proposta, entretanto, ela é criticada, pois levaria a Petrobras a perder valor de mercado com a desvalorização das suas ações. E diante disso, a possibilidade de um imposto flexível vem ganhando espaço. Aí há, porém, uma dúvida se no caso de redução, né, do preço, enfim, como isso seria efetivamente repassado ao consumidor, né, se os postos, ou se os distribuidores, eles participariam efetivamente desse processo no sentido de manter o preço estabilizado. Mas há outra alternativa, né? Então, com a recente alta da gasolina, a gente já teve a oportunidade de comentar isso aqui na coluna, o etanol mostrou-se muito competitivo em diversos estados, mostrando que ele pode ser uma boa alternativa, né? Especialmente, obviamente, para quem tem veículos flex. E ele tem a vantagem de emitir menos poluentes e praticamente não permitir o acúmulo de CO2 na atmosfera, pois o plantio da nova safra, ele captura o CO2 emitido pela queima do etanol. Então, esse CO2 que ele é emitido, ele é reabsorvido pelo plantio da próxima safra, então ele fica praticamente num circuito fechado. Ele evita o acúmulo de CO2 na atmosfera, como acontece com a queima de combustíveis fósseis. O problema do etanol, ele tem sido as variações de preço devido à sazonalidade e também relacionado ao preço do açúcar. Por vezes, é mais vantajoso produzir açúcar do que etanol. Isso faz com que o preço do etanol, obviamente, acabe aumentando. Se o governo pensar as políticas para a área de biocombustíveis, né, de uma maneira coerente, a gente pode ter uma excelente alternativa em relação aos combustíveis derivados de petróleo e suas cotações internacionais. Caminho, né? É um caminho muito interessante. O Brasil ele tem uma frota muito grande de carros flex e isso ajuda muito, né, na utilização do etanol.
É necessário, porém, viabilizar as soluções para os motores diesel, para que os motores diesel utilizem uma maior quantidade de biodiesel. Hoje, por motivos técnicos, há uma limitação de 20% de biodiesel no diesel convencional. Também é preciso aumentar a produção de biodiesel e desenvolver a infraestrutura de distribuição. Ou seja, a gente tentar trabalhar com motores que permitam aceitem uma maior quantidade de biodiesel ou motores que trabalhem exclusivamente com biodiesel. Curiosamente, está tramitando no Congresso o projeto de lei 454, do ano passado, 2017, que prevê uma redução gradativa da produção de veículos que utilizem combustíveis fósseis no país. Se aprovado, esse projeto proibirá, a partir de 2060, a venda de veículos novos movidos a combustíveis fósseis. Já a partir de 2030, ou seja, dentro de 12 anos, 90% dos veículos vendidos poderão utilizar combustíveis fósseis e esse percentual passará para 70% em 2040 e para apenas 10% em 2050. Então, um longo período aí que dá para se adaptar. Né? Exatamente. Também está tramitando no Congresso a medida provisória do programa Rota 2030, que concede uma série de benefícios tributários à indústria automobilística em troca de um aumento na eficiência energética dos veículos e benefícios aos veículos elétricos e híbridos. E aí é um outro desafio que se impõe a quem for eleito, porque essa medida provisória ela vence agora em 16 de novembro. E ela tende a conceder uma série de benefícios que obviamente vão impactar nas finanças do próximo governo, seja ele quem for. Né? Então toda essa é uma discussão muito importante, pois além do impacto econômico, tem uma relação direta com a saúde pública nas médias e grandes cidades, diante da perspectiva de redução de poluentes com o uso de biocombustíveis ou carros híbridos ou carros elétricos. Portanto, o próximo governo ele tem que ficar atento a qual tipo de combustível nós devemos priorizar, ou qual fonte de energia nós devemos priorizar, pois isso gera, obviamente, repercussões estratégicas para o desenvolvimento da agroindústria, impacta na geração de empregos, no controle da inflação e na saúde pública. Tema que pega todas essas áreas e aí tem que negociar com a indústria. Exatamente, não é apenas uma questão ambiental, ela tem repercussões econômicas, repercussões na geração de empregos, enfim, tem uma repercussão muito séria e vai impactar, obviamente, nas finanças do próximo governo devido a esses subsídios previstos aí no programa Rota 2030. Então, e tem que negociar com essa indústria, né? E também tem que negociar como é que fica o subsídio do diesel a partir de janeiro do próximo ano. Vamos acompanhar. Professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA, da pós-graduação do Instituto de Energia e Ambiente da USP, do projeto FAPESP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista, face à variabilidade climática. Muito obrigado por sua contribuição, professor. Eu que agradeço, uma boa eleição a todos.